Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Bom, na aula de hoje a gente vai dar seguimento, àquilo que a gente já vinha estudando. A gente finaliza a parte de sensores e a gente já inicia com os atuadores, né? É uma aula um pouco mista, porque falar de corpo de borboleta é a gente falar de um sensor e de um atuador ao mesmo tempo, tá? Então, a gente faz essa aula mista, né? E aí a partir da semana que vem a gente inicia, né, o que é basicamente a nossa segunda parte da nossa disciplina, né? Que é estudar um pouquinho sobre os atuadores. E aí, como são poucos atuadores, né, a tendência é que já um pouco mais para o final do semestre a gente já consiga observar e comentar um pouquinho aqui sobre as mais diferentes estratégias que a central utiliza, tá? Eu aproveito também esse tempinho para comentar com vocês, né, sobre a questão das aulas práticas, né, só para deixar um pouco claro o que foi que aconteceu. A grande maioria dos cursos de engenharia do Senai optaram, né, depois da liberação do governo, para fazer as aulas práticas, né? E o Senai, acho que eles não estavam esperando essa quantidade tão grande. Eu já cheguei a comentar, não sei se com todos, mas com alguns alunos, que hoje os cursos técnicos, né, vejam vocês que curso técnico tem uma quantidade de prática muito maior, né, do que engenharia. Hoje os cursos técnicos eles estão pendentes de diversas aulas. E aí, o que foi que aconteceu? Quando o Senai se programou para isso, não contou, né, que a procura dos cursos de engenharia seria tão grande. E aí, para não priorizar apenas um curso ou uma disciplina de um curso, o pessoal preferiu, né, segurar a onda, né, e fazer um negócio um pouco mais organizado, tá? Então, por isso que para essa semana a gente precisou cancelar a nossa aula. E aí eu estou no aguardo, né? Eu estou constantemente lá no Cimatec. Eu estou no aguardo para a gente ver quando é que vai ser possível, né? E aí, sendo possível, a gente faz na quarta-feira, como a gente tinha combinado, tá? A gente faz naquele horário porque entre as 16 e as 18h30, na verdade tem 18 horas, né? Porque tem os 20 minutos de desinfecção. Então, entre as 16 e as 18 horas, a gente tem ali um tempinho em que a escola técnica não utiliza a oficina. Então, a gente fica com o espaço todo pra gente, tá bom? Mas o fato é esse, tá? Foi por isso que precisou segurar a onda aí com relação às aulas, beleza? Bom, então vamos para a nossa aula de hoje, né? Falando um pouquinho aqui, eu já falei isso no vídeo da semana passada, mas um pouquinho sobre o sensor de posição, né? Essa é uma borboleta que vocês estão vendo, que é uma borboleta mecânica. A gente tem a presença de uma polia, e aqui ao lado a gente tem esse sensorzinho, que esse sensor basicamente ele é um potenciômetro. Então a função dele é de poder informar para a central qual é a posição em que essa borboleta ela se encontra, tá? Sem esse sensor é impossível da central conseguir entender e identificar qual é a posição da borboleta. Não é um sensor assim vital para o funcionamento do automóvel, sabe? Porque a gente tem o sensor MAP, temos o sensor MAF, temos um sensor de temperatura. Então, através desses sensores é possível a central fazer a conta, né, de qual o volume ou qual a massa de ar entrou no coletor de admissão. Porém, o sensor de posição é um sensor que ele auxilia, né, não apenas a identificar o volume ou a massa, porque ele não tem essa característica, mas ele auxilia a central a entender o quanto a borboleta está aberta. E a central então ela tem como é que eu posso dizer a vocês, um sentimento da quantidade de ar que vai estar entrando, né? Além disso, é um sensor também bastante nessa aplicação que vocês estão vendo na tela, né, bastante utilizado, né, para identificar possíveis situações de marcha lenta, né? E aí alguns veículos mais antigos precisavam ter um cara chamado de atuador de marcha lenta,
tá? Que era basicamente um bypass do ar que não passava pela borboleta e passava por um caminho auxiliar indo em direção ao coletor, garantindo que o veículo trabalhasse ali na marcha lenta adequada. Então esse sensor de posição é um sensor bastante simples, é um potenciômetro que ele vai alimentado aqui, né, com 5 volts, e à medida que a borboleta, né, que é aquela parte central, ela vai abrindo, né, ou fechando, o eixo dela, que está preso ao sensor, ele percorre uma pista com resistência, né? E aí por isso o nome do potenciômetro, né, que é um resistor variável. E à medida que ele para numa posição, um nível de tensão é reconhecido pela nossa central. Então aí tem esse gráficozinho aqui, que é um gráfico apenas didático, em que você tem um nível de 5 volts sendo o pico de tensão, 0 volts a menor tensão, e aí o sensor trabalha aqui, ó, nessa faixa aqui de 1 volt até 5 volts, sendo que 1 volt a gente tem a posição aberta e 5 volts a posição fechada, tá certo? Então um sensor bastante simplesinho. O fato é que um tempo passado, né, e a gente já explicou isso na aula da semana passada, os veículos tiveram uma atualização, né, muito por conta aí de atender à legislação ambiental, e aí a borboleta mecânica, ela passa por uma evolução até chegar na borboleta motorizada, ou como nós conhecemos, a borboleta eletrônica, né? Então a gente passa a ter agora um sistema totalmente controlado, não mais por um cabo de aço, mas sim por fios, né? Ou um sistema elétrico, como é mais comentado. Então esse sistema ele passou a ter uma precisão muito maior, e a forma de atuação dele é a seguinte: quando pisamos no pedal do acelerador, a gente informa a central, né, a quantidade que pisamos, ou seja, o quanto foi pisado no acelerador, 0%, 100%, 50%, 30%, né? Então essa informação é passada para a central, e a central, por sua vez, ela controla o corpo de borboleta, tá? Então percebam que agora não é mais um controle direto, né? É um controle indireto. Antigamente, né, vocês já devem ter percebido isso ou visto algum filme. O cara chegava na frente do carro, abria o capô, ficava mexendo em alguma coisa ali na frente do carro, e o carro ficava variando a rotação, né? A rotação subia e descia, subia e descia. O que ele fazia era basicamente girar isso aqui, ó. Ele girava essa polia aqui do corpo de borboleta, né? E aí a rotação do motor ela aumentava. Agora, com a central eletrônica, isso já não é mais possível, porque o motorista ele não controla diretamente o corpo de borboleta. O que acontece é que o motorista ele informa a central, e a central é que faz esse controle, tá? E aí, como eu antecipei, né, o principal fator que influenciou essa tomada de decisão, né, que é um sistema muito mais caro, apesar de ser mais preciso, foi a questão ambiental, tá? Isso a gente vai comentar um pouco mais lá na frente, mas esse fato de você ter um fechamento gradual da borboleta contribuiu para reduzir a quantidade de emissões que nós tínhamos na atmosfera, principalmente hidrocarbonetos não queimados, tá? Que aí é uma parte do combustível que não conseguiu entrar no processo de queima, e aí ela aí contribui para o aumento da poluição atmosférica, tá? Então nós temos aqui um conjunto de um acelerador, a central de injeção eletrônica e o corpo de borboleta motorizado, tá? Aqui é só uma fotozinha da parte interna do corpo de borboleta, onde a gente tem a parte do potenciômetro, né? Ou seja, aquele sensor que nós vimos aqui na frente, que vinha sozinho, ele agora é integrado, né, no sistema do motor. Então a gente tem o motor que faz a abertura e o sensor, né, que é com um potenciômetrozinho dele aqui, que indica o quanto abriu, porque a central, né, sem essa informação, não teria condições de entender até quanto ou quando deveria alimentar ou desalimentar esse cara, tá? Bom, aí tem aqui uma relaçãozinha de engrenagem apenas para poder proporcionar aqui um torque, né? Lembre vocês aí da aula de transmissão, quando a gente tem uma engrenagem pequena
movimentando a engrenagem grande, a gente tem uma relação de torque, né? Então, por isso que é possível de você abrir o corpo de borboleta com um motor que não é um motor, né, é tão potente quanto seria um motor de limpador de para-brisas, por exemplo, né? Então a gente tem uma relaçãozinha aí de torque, tá? E quem já tentou abrir o corpo de borboleta na mão já deve ter percebido que assim, você consegue abrir, mas não é tão fácil quanto parece, né? O sistemazinho não é tão simples assim, não é só empurrar que a borboleta ela abre facilmente. Bom, como eu antecipei, né, o corpo de borboletas eletrônico ele é composto por um motor de corrente contínua, e esse motor de corrente contínua ele vai controlado por uma frequência de pulsos, né? E aí esses pulsos, inclusive na aula de amanhã, na aula de quinta-feira, vocês vão ver a gente medindo esses pulsos, tá? Pelo fato do motor que está ali aplicado ser um motor ômico, né, que obedece à lei de Ohm, acontece que quando você alimenta de um lado, né, ele tem um sentido de giro, ou seja, quando você alimenta, vamos imaginar, né, nós só temos dois fios ali, positivo na esquerda, negativo na direita, ele tem a função de abrir. Quando você inverte essa polaridade, em vez do positivo ser na esquerda, o positivo ser na direita, né, quando a polaridade está invertida, ele faz o sentido de giro ao contrário, então ele fecha, né? Por ele ser esse tipo de motor ômico, ele tem essa característica, né? E esses motores trabalham exatamente dessa forma. A central ela consegue polarizar os terminais, fazendo com que ora o motor tenda a fechar e ora o motor ele tenda a abrir, tá? Então, como está dizendo aí, os dois sinais se alternam, eles mudam de polaridade para movimentar o motor nas duas direções, beleza? Boa parte dos veículos atuais, né, já possui o sistema de acelerador eletrônico, né, conhecido como drive-by-wire. Numa tradução direta significa dirigindo por meio de fios, né? Geralmente essa questão de dirigir por meio de fio remete um pouco ainda ao cabo, aí né, é uma opção, eu prefiro chamar de acelerador eletrônico, tá? Nesse tipo de sistema, o módulo de comando aciona a borboleta de aceleração por meio de um motor elétrico instalado no próprio corpo de borboleta. E aqui está aqui o sistemazinho, né? Esse corpo de borboleta aqui aberto, a gente tem um motor de corrente contínua, aquela engrenagem que estava servindo como engrenagem intermediária, e a própria engrenagem, essa daqui agora um pouquinho maior, que ela vai ligada, né, no eixo que era para estar aqui, né, era para ter saindo desse buraco um eixozinho que é preso aqui a borboleta, mas a gente não está vendo ele por algum motivo aqui não tem na foto, mas esse eixo preso aqui, né, quando essa engrenagem maior ela gira para um lado, gira para o outro, a borboleta ela se abre ou ela se fecha. Então, um sinal de frequência constante é enviado ao motor de corrente contínua, né, para abrir a borboleta. A central, né, do motor aumenta a largura do pulso de acionamento. Isso eleva o torque gerado pelo motor, que força a borboleta para uma posição mais aberta. E aí, para fechar a borboleta, o módulo diminui a largura de pulso, reduzindo o torque, né, ele inverte a polaridade para poder auxiliar. E além disso ele conta também com o apoio da mola, que empurra a borboleta de volta para uma posição mais fechada ou para uma posição inicial. Exemplo, a posição standard, né, que seria o sistema lá parado. Possa ser que não seja com a borboleta 100% fechada, possa ser que seja com a borboleta 10% aberta, né? E a gente vai ver isso muito na aula de amanhã, que o carro em marcha lenta, a gente consegue visualizar alguns pulsos que vão fechando a borboleta, depois a gente fica sem pulso, a borboleta abre um pouquinho, fecha de novo, abre um pouquinho, fecha de novo. Então, não necessariamente a mola ela garante sempre o fechamento. Ela, na verdade, deixa eu explicar melhor. Não necessariamente a mola garante a borboleta 100% fechada. A mola garante a borboleta na posição inicial. A posição inicial dela pode ser essa daqui, ó. Posição de repouso é uma posição em que ela não está 100% fechada. Perceba que passa ar de um lado e passa ar do outro, tá? Bom, então aí a gente tem aqui o controle do motor, né? Abertura da borboleta, torque positivo no motor, e posição de marcha lenta, o torque negativo, né? Ou seja, invertir a polaridade, e aí a gente tem um fechamento total
da borboleta eletrônica, beleza? Aí estamos aqui na posição de repouso, não necessariamente o sinal é 100% zerado, né? Aqui a gente teria uma ausência de sinal, o que significaria dizer que o motor não está sendo alimentado, mas em partes, né, em um determinado pedaço, né, do funcionamento do motor, sim, a gente consegue encontrar isso, não é 100% do tempo. Aí uma pequena abertura, a gente tem esses pequenos pulsos, né, que esses pequenos pulsos permitem que a borboleta fique aberta. Aqui uma grande abertura e aqui um sinal de fechamento, tá? Bom, o sensor, que é localizado no próprio corpo da borboleta, né, é um sensor resistivo. Basicamente é o mesmo sensor aplicado no pedal, né, não tem diferenças, né? Você vê que aqui a gente tem uma foto de um pedal com uma pista uma pista de potenciômetro, e aqui em cima, né, tem algo que lembra um pouco uma pista de potenciômetro, né? Então são sensores que a sua construção ela é semelhante, né, quase que idêntica, né, com pequenas diferenças, né, mas eles trabalham da mesma forma. Então eles possuem internamente um contato que desliza sobre uma trilha resistiva, né, uma pista de resistência. Isso faz com que a resistência entre os terminais do sensor varie de acordo com a posição sobre a trilha. E as aplicações mais comuns são nos sensores de posição de borboleta e no pedal de acelerador, tá? Aí a diferença, a gente comenta isso na aula de amanhã, é que esse daqui a gente tem 6 fios, enquanto que o daqui de cima nós temos apenas 4, tá? Os potenciômetros eles são alimentados pelo módulo de comando, né? E aí dessa forma eles obtêm uma melhor precisão do sinal de resposta, né? Conforme, aí só exemplificando, né? Conforme o contato desliza sobre a trilha, a gente varia a resistência, né? A tensão do sinal de resposta ela também varia, né? E a variação é proporcional ao deslocamento do dispositivo. O que é que ele está querendo dizer? Ó, vou mostrar vocês com qualquer um desses dois gráficos. A gente tem ali duas pistas de potenciômetro. Isso foi utilizado, essa redundância foi utilizada como uma, como é que eu posso dizer? Como algo de segurança, né? Então foram utilizadas dois sinais apenas para você ter uma redundância, né? Para você ter uma certeza, uma segurança maior naquilo que você está medindo. Então essas duas pistas elas trabalham juntas, tá? Geralmente essas pistas elas têm um leque de funcionamento. Exemplo, a gente pode ter o que vocês estão vendo aqui na tela, né? Um sinal direto, né? Uma reta, né? Que essa reta, as duas possuem uma ascendência ou uma descendência quando a gente tira o pé do acelerador. Do lado de cá a gente tem um sinal, um outro sinal um pouco diferente, né? Que é o mais comum da gente visualizar, que é um PWM, por exemplo, que os dois se comportam igual de cima, né, muito parecidos. A diferença é que tanto de cima quanto de baixo a gente tem uma diferença na tensão, né? Eles não possuem a mesma tensão. Observem aqui embaixo, ó, né, a gente está lidando aqui, ó, com um sinal de potenciômetro 1 amarelinho 0,300 volts, enquanto que o verdinho está em 0,700, né? Aí a central utiliza esses dois parâmetros, né, apenas para confirmar que o motorista de fato está acelerando o veículo, né? Ou seja, será que o cara realmente está acelerando? Aí ele pega o segundo sinal, que tem que ser meio que não vou dizer a vocês espelho, porque quando a gente fala em espelhado o sinal fica ao contrário, né? Mas precisa ser um sinal muito parecido com aquele de cima. Então, se os dois estão parecidos, né, apenas com uma diferença de tensão, aí de fato a coisa está trabalhando da forma correta. Então, atualmente são utilizados potenciômetros de duas trilhas, cada trilha é alimentada e aterrada individualmente, tá? Essa trilha ela só não é aterrada individualmente quando a gente trabalha lá no sensor da posição da borboleta, tá? Mas o do acelerador é assim. E aí isso aumenta a precisão e a confiabilidade, né? Os sinais são comparados para se obter o sinal mais preciso da posição, né? E além disso, em caso de falhas de uma das trilhas, o módulo de comando pode manter o funcionamento. Essa afirmação aqui é relativa. Eu já vi veículos que, se uma das trilhas tiver problema, o carro ele para de acelerar. Ou seja, se liga o carro fica na marcha lenta, mas o carro não acelera, tá? Então o carro funciona, mas ele não acelera.
Então existe essa prerrogativa aí. Aqui mostrando um pouquinho do sistema do pedal, né, do acelerador. De novo uma trilhazinha aqui, né, com 6 fios, onde a gente tem, né, a gente vê isso amanhã, mas são 2 positivos, 2 negativos e 2 sinais, tá? Bom, é isso, galera. Eu vou pedir a vocês que façam, né, um resumozinho sobre o funcionamento aqui do potenciômetro, né, do pedal do acelerador, o porquê precisam ter 2 sinais, tá? E vou deixar um videozinho aqui na descrição e peço que vocês também assistam, tá bom? E aí, quando eu tiver alguma novidade referente às aulas práticas, eu aviso a vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.